quarta aula de educação financeira, e aqui a gente junta tudo e faz mais na prática o que você deve fazer no seu controle financeiro. Lembrando que tem material incluso aqui no One para que você controle, faça o controle básico das suas despesas e receitas e consiga ter essa visão do que acontece com as suas despesas pessoais. Primeira coisa que eu quero falar contigo hoje é sobre a diferença entre desejo e necessidade. Quando a gente aprender, né, a diferenciar o que é desejo do que é necessidade, é imprescindível para que se aprenda a consumir conscientemente. É muito comum no dia a dia confundir os nossos desejos com necessidade, procurar argumentos para consumir o que a gente não precisa. Consumir o que se deseja é sempre muito agradável. Porém, quando a gente está em uma situação financeira que não é a ideal, que não é a que a gente quer, desejos são o que podemos e devemos deixar para consumir em um outro momento. Tá? Então, aquilo que você deseja é o que você pode agora. Faz o que você pode, deixa o que você quer de verdade para um outro momento. O que é desejo? Desejo é querer, é uma vontade. O que é necessidade? É o que não se pode evitar. Quer dizer, é o inevitável. O mundo hoje em dia é um mundo onde a maioria das pessoas são ansiosas. E a gente quer ter as coisas que a gente quer ter. Eu lembro quando eu era bem jovem, quase um adulto, eu queria ter um monte de coisa, como todo mundo quer ter um monte de coisa rápido. O fato é que cada passo, eu voltando na minha vida, eu vejo que cada passo que eu tomei em um desejo, eu atrasei os desejos de verdade. Você acaba não conseguindo ter aquilo que você quer mesmo para ter algo que talvez te satisfaça ali no curto prazo e vai atrasando os sonhos de verdade. Então, controlar o desejo, focar na necessidade para poder crescer patrimônio, para ter o que quer de verdade, o que quer profundamente, é muito importante. É um pouco dolorido, mas é importante. Vamos falar um pouquinho do bom e do mau uso do crédito. O crédito não é nada mais que uma ferramenta. Quando a gente usa o crédito, através do uso do crédito, a gente pode resolver problemas de tempo, a gente falou na última aula. A gente pode consumir no presente usando recursos que a gente vai receber no futuro. Porém, assim como toda ferramenta, o crédito pode ser usado tanto a nosso favor como também contra nós. Vou dar um exemplo, vou falar um pouco de bom endividamento. O uso do bom crédito é quando a gente adquire através dele bens duráveis e que muitas vezes podem se valorizar ao longo do tempo. Um imóvel é um bom endividamento, na maioria das vezes, independente de cenários econômicos, você tem algo que tende a se valorizar, você tende a pagar um juros muito menor, então não é necessariamente um mau endividamento. Agora, o que seria então um mau endividamento? O mau uso do crédito é quando a gente adquire através dele coisas que a gente não precisa, que não estavam planejadas e não tem tanta importância para a nossa vida. Talvez parcelar um aparelho de telefone celular, quando a gente poderia eventualmente comprar à vista um celular mais simples, mas queria atender a maioria das coisas, não é necessariamente um bom endividamento. Você vai, em alguns meses, ter um aparelho que vale a metade do que você pagou e com o juros você pagou o dobro. Não é necessariamente o melhor endividamento, né? Quantas vezes a gente quer ter hoje o que a gente talvez não possa agora? E isso faz com que a gente tome crédito de maneira irresponsável. Pague 2, 3 vezes mais por algo que vai valer a metade muito rápido. Tenha sempre um acesso ali à sua consciência para que diferença prática aquilo faz na sua vida. O que você poderia, não pagando aqueles juros todo, não estando endividado por todo aquele tempo, ter? O que você poderia ter só poupando esse dinheiro, comprando aquilo que você pode agora ou não comprando, poupando esse dinheiro? Que sonho muito maior você poderia atingir? Esse é o tipo de avaliação que a gente tem que fazer. Agora está na hora da gente classificar financeiramente 3 tipos de classificação, né? A gente vai fazer uma classificação em 3 categorias: desequilibrado, equilibrado e planejado. São controles basicamente de situação financeira que você pode ter no seu planejamento, na sua família. Quando as receitas da família elas são menores que as despesas, a gente tem um padrão financeiro insustentável. Começam ali a ser necessários empréstimos e o endividamento acontece. Quando após o pagamento das despesas sobra algum dinheiro para formar uma poupança, aí sim é um cenário sustentável. A gente tem aí um equilíbrio financeiro. Agora,
quando antes do pagamento das despesas, antes, é separado um valor fixo para a formação de poupança, poupança, eu digo, investimento, investir em algo, não a poupança em si, que não vale a pena. Aí sim, quando você guarda antes de pagar as despesas, a gente considera o que a gente tem um cenário financeiro ideal. Então vamos falar um pouco do desequilibrado. As receitas. O que é um planejamento desequilibrado? Veio a receita, você tira as despesas, não sobra nada, sobra dívida. Receita menos despesa é menor que zero. Você não consegue com a sua receita pagar as despesas. Isso é totalmente desequilibrado. Agora, já num equilibrado, as receitas menos as despesas sobram dinheiro que você investe. Isso já é equilibrado. É um planejamento financeiro ali, ok. O melhor de todos, que tem famílias que têm planejamento financeiro, pessoas que têm realmente um planejamento financeiro, pegam as receitas menos os investimentos, o que sobra vai para as despesas. Você guarda antes. E é isso que eu vou falar agora. Vamos lá. O que eu vou falar agora do estilo de planejamento planejado. Então a gente tem o desequilibrado, o equilibrado e o planejado. O planejado é o que a gente usa a expressão pague-se primeiro. Uma das principais estratégias dentro do planejamento financeiro pessoal para crescer de verdade capital é conhecido como pague-se primeiro. É o cenário ideal de organização de orçamento. É quando a receita entra, você ganhou sua grana, você tira uma porcentagem dela imediatamente para a formação de reserva financeira e o restante, então, é utilizado para pagar as despesas. A formação desse capital, dessa poupança, de poupar, de investir esse dinheiro é importante não só para a criação de uma reserva de emergência, para aquelas despesas extras, né? Aquelas despesas não planejadas, né? Como também para que a gente tenha um investimento que possa nos gerar mais renda, além de diversos outros objetivos. E você está aqui no One, com certeza você olha para o mercado financeiro como uma possível fonte de riqueza. Para isso, o Pague-se Primeiro é algo que você tem que pensar já em como você aplicar na sua vida. Eu te agradeço por estar comigo nessa jornada de educação financeira. Eu espero ver você em todas as aulas do SST One. Vão te preparar para essa jornada muito bacana de construir patrimônio e alcançar todos os objetivos.